Sejam todos bem-vindos à Semana do Empreendedor Cervejeiro. Eu sou Gustavo Oliveira, criador do Mapa da Cerveja Artesanal, e no decorrer dessa semana eu vou te ensinar como montar a sua cervejaria em apenas 120 dias com lucro. E sim, isso é totalmente possível. Eu aqui na Rossibir, como a gente já tinha bastante informação, eu já tinha o curso em andamento, eu já tinha várias aulas, vídeos que eu já tinha assistido, então a gente já tinha um norte bem legal, principalmente do início, né, da parte de obra. Do dia em que eu entrei no imóvel, desde o início do projeto do arquiteto até a finalização, eu consegui pôr a casa para funcionar em menos de 120 dias. Então eu levei praticamente 90, praticamente 100 dias, desde o momento que eu entrei no imóvel até a obra civil, parte de finalização. Em 90, no máximo 100 dias, eu estava com a casa aberta. E para deixar isso mais claro, eu vou dividir essa semana em 4 encontros online que vão acontecer nos próximos 7 dias. Então, fica comigo aqui nesse vídeo. Nesse nosso primeiro encontro, eu vou te mostrar que faltam 80 milhões de litros de cerveja artesanal por mês no Brasil hoje. Eu desenvolvi uma pesquisa sobre o nosso setor e vou te mostrar em detalhe onde está essa oportunidade em todo o território nacional. Então vamos lá. Segundo a Euromonitor, um renomado instituto de pesquisa desse segmento em todo o mundo, o mercado brasileiro de cerveja tem um consumo de 67 litros de cerveja por pessoa por ano. Para ser conservador, eu vou considerar apenas 60 litros, tudo bem? Isso, multiplicado por nossa população, que é de mais de 200 milhões de habitantes, nos gera um consumo total de mais de 12 bilhões de litros de cerveja de todos os tipos no Brasil por ano. Isso dá mais de 1 bilhão de litros por mês. Você me entendeu até aqui? Se não, eu vou te explicar. É só pegar os 60 litros de cerveja por pessoa por ano e multiplicar por 200 milhões de habitantes para ter o total e depois dividir por 12 meses para ter o resultado por mês. Simples, né? Este é o tamanho do nosso mercado brasileiro de cerveja. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, minha história cervejeira começou lá em 2009, quando fiz um curso para fazer cerveja em casa, como a grande maioria começa, não é verdade? Quando fiz esse curso, só existiam 1 ou 2 cursos que ensinavam isso no Brasil. Para você ter uma noção, teve gente que falou que eu era maluco. Teve até piadinha do tipo, tá achando que vai fazer cerveja melhor que a Ambev? Gente, isso é sério, cara. Eu não tô zoando. Naquele tempo, todo mundo idolatrava as grandes marcas. O cara era o bambambam quando encontrava uma Kaiser Gold. Tinha até comemoração. Esse movimento contra as grandes é muito recente. E é fruto, claro, de esforço de muitos cervejeiros caseiros que catequizam novos adeptos dia após dia desde essa época. E muitos hoje, assim como eu, já estão montando seus brewpubs, suas cervejarias, tap rooms e entre outros estilos. Em 2011, depois de muitas braçagens, eu e meu sócio André conseguimos iniciar nosso projeto cervejeiro e em 2013 nascia o Mestre das Poções. Apresentamos agora o trabalho da primeira cervejaria mística do mundo, a Mestre das Poções. Quando se fala em uma poção mágica, talvez você imagine um caldeirão com uma colher gigante e uma bruxa ou um bruxo vestido com uma longa capa. Mas e se essa poção puder ser engarrafada, como uma cerveja? É justamente isso que propõe a Mestre das Poções, a primeira cervejaria mística do mundo. E o assunto é sério. A empresa combina seus ingredientes com a influência dos astros durante a fermentação para ampliar poderes e sabores. Sem querer, a gente fez um hidromel. Parece que não tem muito a ver com cerveja, mas tem, é um processo fermentativo da mesma maneira. E a gente fez um hidromel no solstício de inverno, que acabou dando uma despertada num lado místico que eu tinha. E dali nasceu o Mestre das Poções. A cerveja é a única bebida popular que utiliza os 4 elementos em sua fabricação. E quem é que não gosta de saborear uma boa cerveja acompanhado dos amigos? Esse foi o clima que incentivou o programador de TI André e o tributarista Gustavo a transformarem o hobby em negócio. Era eu e o Gustavo dividindo
um lotezinho de 20 litros, ok. Na hora que começa a vir um monte de amigo querendo dividir, já não dá mais certo. A gente subiu isso para 60 litros, começamos a dividir custo disso com os amigos, e chegou uma hora que também não estava dando certo. O Gustavo olhou para mim, eu olhei para o Gustavo, cara, acho que dá para a gente ganhar dinheiro com isso. Vamos estudar, vamos correr atrás, vamos ver como é que legaliza, e aí surgiu tudo isso aqui. Já são 10 receitas de cerveja e uma de hidromel. E algumas produzidas com ingredientes colhidos aqui na própria fábrica. E na contramão do que normalmente acontece, será difícil encontrar uma mestre das poções em algum bar ou empório, já que a cerveja é vendida apenas pela internet ou em eventos, tornando o produto ainda mais exclusivo. Nossa cervejaria levou mais de 2 anos e muita burocracia para nascer, o que hoje é muito mais simples e eletrônico. Apesar de ser contador e já ter o meu escritório naquela época, lidar com a abertura de uma cervejaria exigiu muito de mim. Mais dedicação e capital do que se exige hoje, pois fui obrigado a entender do negócio cervejeiro tintim por tintim. Para quem me conhece sabe que eu sempre digo, capital intelectual é a parte mais importante de qualquer projeto cervejeiro. Sem isso, você vai empacar em alguma parte do processo. O resto, apesar de serem muitas etapas, está cada dia mais eletrônico e é por isso que hoje já conseguimos abrir uma cervejaria neste prazo de 120 dias. Voltando à nossa cervejaria, nós montamos e registramos nossa cervejaria com o que sobrava dos nossos salários no fim do mês. Você deve estar se perguntando, por que você não começou como cigano? Não é muito mais fácil? Aí eu te digo. É verdade, montar uma cervejaria cigana não requer muito trabalho. Com sorte, em menos de 15 dias você já pode operar. A questão é que, no Brasil, cigano não é cervejaria. E depois eu vou te explicar por quê. E aí, eu te pergunto, você já fez as contas? Eu fiz. E na época, não tinha margem de ganho para um cigano aqui no Brasil, como não tem até hoje. E eu não ia criar um negócio que não desse lucro. Isso é o que qualquer empresário deveria fazer antes de começar um negócio. Não importa se é cervejaria. Afinal, como contador, especialista em tributos, não fazia sentido para mim pagar tantos impostos e ainda ficar com abacaxi da distribuição. E não é que eu estava certo. Apesar de pequena, nossa cervejaria sempre teve lucro desde o nosso primeiro ano de atividade. Alguns anos se passaram e aconteceram muitas mudanças na lei sobre cerveja. Em 2015 foi a 13.097. Em 2018, o Simples finalmente, fruto de um trabalho nosso dentro das associações do setor. Eu estava lá junto com o pessoal e conseguimos incluir as microcervejarias no projeto de lei lá em 2015 e 2016. Participamos de muitos eventos cervejeiros ao longo desses anos. E muitos cervejeiros, quando descobriam que eu era contador, especialista em tributos, começaram a me procurar, perguntando o que fazer para legalizarem as suas cervejarias. Depois disso, já atendi mais de 200 empreendedores cervejeiros na minha contabilidade. E nesses anos eu percebi que faltava muita informação para eles começarem seu negócio. E foi ficando cada vez mais difícil encontrar tempo para atender tantas pessoas. Com meus mais de 20 anos de experiência, vi muitas empresas morrerem em pouco tempo de existência. E isso me dói o coração. O dilema é que a distância que existe entre fazer cerveja e vender cerveja é muito grande. Este é o caminho muito mais fácil para um especialista enxergar do que para um cervejeiro. Para sorte da galera, eu sou os dois, cervejeiro e especialista tributário. E foi aí que percebi que tinha que ajudar, de alguma maneira, as pessoas do Iapoque ao Chuí. E apesar de não dominar tanto as redes sociais, passei a dedicar muito tempo e esforço para isso. Pois era a única forma de poder me conectar com o Brasil inteiro. Foi no final de 2017 que nasceu o Mapa da Cerveja Artesanal. E para que o universo conspire cada vez mais ao negócio, resolveram compartilhar o conhecimento que adquiriram, criando um curso online. O curso é o Mapa da Cerveja Artesanal e ele foi construído a partir, talvez, de toda a experiência que a gente teve ao longo dos anos aqui, de tudo que a gente sofreu e apanhou, e também pela minha experiência contábil e tributária. Eu sou especialista nessa área. Então, um cervejeiro especialista em tributos, naturalmente, consegue ajudar muito mais as pessoas em como ter sucesso montando a sua cervejaria. Com o único propósito de trazer o passo a passo de tudo que um cervejeiro precisa para entrar nesse mercado com o pé direito. E também ajudar aqueles que estão patinando nos projetos que já começaram. Montamos nossa primeira turma em 2018 e de lá para cá
já formamos mais de 100 empreendedores. Eles têm acesso a tudo o que é necessário para entrar nesse mercado. Imagine você montar seu negócio e pegar carona nesta onda cervejeira. O meu papel aqui é deixar isso muito mais fácil para você. Te ensinar como não cometer os erros que eu cometi. Te mostrar o melhor caminho para você não cair em armadilhas tributárias ou legais e já abrir o seu negócio no menor tempo possível com lucro. Deixa eu te falar outra coisa. Você tem ideia do que é escutar? Sua cerveja é a melhor cerveja que eu já tomei na minha vida? Isso não tem preço. Nesse ano eu completo 10 anos desde que fiz minha primeira braçagem. Muita água passou pelas minhas braçagens e eu confesso, eu adoro fazer cerveja. Olha o mestre das poções, a melhor cervejaria do universo! Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Você que gosta de uma cerveja de extrema qualidade, uma cerveja mais do que artesanal, porque é feita com muito amor, eu indico aqui, ó, é Mestre das Poções no Mercado Místico. Eles estão sempre, a cada 3 meses. Vem visitar, vem tomar aquela cerveja gostosa. Eles têm uma melhor que a outra. Tem a Poção da Bruxa, tem a Lua Nova, Lua Cheia, Lua Azul. Olha, é cerveja de monte. E claro, bebendo com moderação, que você sabe, né? A moderação que a gente... sabe, às vezes passa um pouquinho, mas tudo bem, não tem problema. É Mestre das Poções. Grave este nome. Mestre das Poções. A melhor cervejaria do universo! Sentiu a empolgação? E você deve estar se perguntando, como faço para ter tudo isso? O primeiro segredo que eu vou te revelar de cara é: como assim? É possível mesmo montar isso em 120 dias? Pessoas experientes como eu e minha equipe sabemos que é possível colocar quase todos os documentos em paralelo nas repartições públicas. E é exatamente por isso que eu te asseguro, demora muito mais a obra civil e a adequação do espaço físico do que as licenças propriamente ditas. A segunda revelação é, dependendo do modelo de negócio, você pode começar a faturar em bem menos tempo do que os 120 dias e com investimento muito menor. Com um tap room, por exemplo, e depois transformá-lo em brewpub com mais calma. Também é possível. Todo esse planejamento e todo o capital intelectual para montar um negócio cervejeiro já existe pronto aqui no programa do Mapa da Cerveja Artesanal. Lá no começo desse vídeo, eu te falei dos 80 milhões de litros que faltam para atingirmos 10% do mercado cervejeiro artesanal hoje, certo? Então, hoje as artesanais representam 2% do mercado. Isso quer dizer que são 240 milhões de litros vendidos por ano, ou 20 milhões de litros por mês. Para você entender como esse mercado está crescendo, quando montei a minha cervejaria, tinha aproximadamente 100 cervejarias em todo o país. Isso lá em 2011. E hoje já são mais de 1.000 cervejarias registradas. Essa informação vem do próprio Ministério da Agricultura. Então, onde estão esses 80 milhões de litros, Gustavo? Em todos os países com cultura cervejeira, o consumo de cerveja artesanal é superior a 10% do total. Então, pelos números que acabei de te mostrar, para irmos dos 2% atuais, ou 20 milhões de litros por mês, para 10, precisaremos de 80 milhões de litros por mês para atingir essa meta. Simples. Faz sentido para você? A discussão aqui não é se vamos chegar a essa meta de 10% do mercado, e sim quando vamos chegar lá. Afinal, o Brasil tem muita cultura cervejeira e que já vem mudando nos últimos anos drasticamente. Mas vamos lá. As 3 principais questões que enfrentamos hoje são: primeira, falta de capital. O brasileiro vem se recuperando de uma grave crise econômica e já deu para perceber que isso está ficando para trás. E pelo princípio econômico mais elementar de todos, que prova que o dinheiro só troca de mão, basta ele continuar circulando, que em pouco tempo estaremos em uma situação muito melhor. Por isso eu recomendo, comece pequeno e comece já, pois ainda estamos na corrida do ouro nesse mercado e com certeza quem chegar primeiro leva. A segunda questão é o preço. O mercado de artesanais só não cresceu mais até agora pelo simples fato que o preço médio da cerveja artesanal ainda é muito caro. A verdade é que poucas pessoas fizeram essa análise de que, enquanto não atingirmos a classe C, não chegaremos aos 10%.
E as grandes já conhecem essa fórmula desde o século XIX e estão aplicando isso agora também nas artesanais, porque ainda tem muito espaço. Aqui, no mapa da cerveja artesanal, essa questão foi resolvida para 100% dos participantes que apareceram até hoje. E você sabe por quê? Existem outros modelos muito mais interessantes e com grandes margens capazes de praticar preços muito mais baixos. Por último, temos um grande gargalo que é a nossa burocracia. Para preencher 80 milhões de litros no mercado de hoje, precisaremos de mais de 2.000 microcervejarias e mais de 15.000 brewpubs, por exemplo, para atender essa demanda. Não sei em quantos anos, por exemplo, o mapa vai levar para legalizar tudo isso no Brasil. No entanto, já se estuda a questão de incluir as microcervejarias naquela MP da desburocratização das empresas, daquelas que têm um grau de risco baixo. E nós temos absoluta convicção que cervejaria pequena não tem impacto, certo? Então, nesse caso, se isso entrar em vigor, a gente vai alcançar esses 10% assim, ó. Você entende por que a hora é agora? Com pouco capital é possível iniciar sua operação de forma simples e para evitar um erro que pode custar o seu sonho, eu estou aqui e vou te dar o passo a passo para o seu sonho se tornar realidade. As artesanais vieram para ficar e acredite, ainda nem começou para valer o movimento das artesanais aqui no Brasil. Exatamente pelo que eu acabei de te revelar nesse vídeo. Se conquistamos 2% do mercado para chegar em 10%, tem 8% esperando você. Você está esperando o quê? Vamos lá. Quantas vezes você já escutou isso aqui, ó? Depois que comecei a beber cerveja artesanal, não consigo mais beber outro tipo. Não é unânime isso? Você entende? Isso mostra que o mercado está mudando e que o caminho é sem volta. E o mais incrível, para todo tipo de público, independente da classe social que ele pertence. Com certeza, você já percebeu que as grandes marcas já estão produzindo puro malte a preços populares, nos ajudando e muito a espalhar essa nova cultura cervejeira. E foi por isso que criei um mapa da cerveja artesanal, um programa passo a passo que vai te transformar em um empreendedor cervejeiro preparado para o desafio que está à sua frente. E se você já chegou até aqui, é porque de alguma forma já deu o primeiro passo. Pensou em transformar seu hobby num negócio para o resto da vida, fazendo o que ama, indo na direção do seu sonho e da sua independência. Ou você, que já começou a sua cervejaria e está vendo que a conta aí não fecha e quer colocar ela no rumo certo para crescer e gerar lucro. Já te falei do tamanho da oportunidade que temos no mercado hoje. E para você entrar com tudo nesse mercado o mais rápido possível, é fundamental saber o passo a passo do que você tem que fazer. E não dá para chegar lá sem o capital intelectual do mercado cervejeiro. Diz aí para mim, o que é que está te segurando? O que está te impedindo? É dinheiro? Um investidor? Aqui embaixo tem um espaço para comentários. Deixa o seu comentário lá, que eu respondo todas as perguntas sobre esse nosso mundo cervejeiro. Me responde uma coisa aqui nos comentários. Você está pronto para ser um empreendedor cervejeiro? Por isso, nosso próximo tema será: é possível economizar mais de 200 mil já no início do seu projeto, logo de cara? E vou te explicar onde a grande maioria das empresas fracassam nos 3 primeiros anos de existência e o que você precisa fazer para não cair nessa armadilha. Ficou curioso? Fique atento ao seu e-mail sempre, durante essa semana. Aproveite e dê uma conferida no nosso canal no YouTube, nosso blog, nosso Face, nosso Insta. Convide um amigo cervejeiro para participar, pois esse negócio aqui fica aberto por pouco tempo, hein? Se você tiver alguma outra dúvida, também não vacile. Aproveite, aqui é sua grande chance de fazer aquela pergunta que te impede de realizar seu sonho cervejeiro, beleza? Então, te vejo no próximo encontro. Vem comigo.